Bom dia, meninos. Tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo e hoje o nosso material vai falar sobre os ciclos biogeoquímicos, né? O que vem a ser os ciclos biogeoquímicos? Os ciclos biogeoquímicos são substâncias, são elementos químicos que fazem parte, né, do ciclo natural de liberação e de captação, tá? Esses elementos químicos, né, que nós vamos estudar hoje, são principalmente água, oxigênio, carbono e oxigênio e nitrogênio. Então vamos para o nosso material, tá? Lembrando, tá? Lembrando que nós estamos na frente B, tá bom? Então, vamos falar um pouquinho aqui sobre o primeiro ciclo, que é o ciclo da água, né? Um ciclo bastante importante, certo? No nosso meio ambiente, certo? E nós vamos dividir a água em dois ciclos. O pequeno ciclo, tá? Que são somente os fatores naturais que interferem no ciclo da água, e o grande ciclo, que além dos fatores naturais, nós também temos os seres vivos. Mas falando um pouquinho da água, vocês sabiam que a água hoje é um dos nossos maiores, né, atributos que nós temos no planeta. Tanto é que a água doce, que é a água potável, ela tem uma quantidade mínima, certo, no nosso planeta. Um pequeno detalhe, a água ela não é produzida novamente. A água ela se renova, né? A mesma água que nós temos aqui hoje é a mesma água que existia na época dos dinossauros. Porém, ela se renova através do ciclo dela e eu vou explicar quando. A maior parte da água doce e potável, ela está, né, nos lençóis freáticos, que são aqueles rios subterrâneos, e elas também estão acumuladas nas geleiras, tá? Na forma de gelo, na forma sólida, tá bom? Então, quando a gente fala de ciclo da água, vamos entender uma coisa. Como que a água ela é liberada para a natureza? De forma natural, a água ela é liberada para a natureza, né, para o meio ambiente, desculpa assim, para a atmosfera, né, onde depende muito do que você está, do termo que você quer utilizar, ela é liberada para a atmosfera através do processo, né, de evaporação, tá? Que é a forma natural. Então, essa água ela evapora, certo? Ela promove aí a evaporação, né, a evapotranspiração, ela se condensa, forma nuvens, e como é que a água retorna para o meio ambiente? Através do processo de precipitação. Essa precipitação ela pode ser ou de forma líquida, que é a chuva, ou de forma sólida, que seria a neve e o granizo. Tá certo? Então, ó, o pequeno ciclo é justamente esse que eu acabei de falar para vocês. São os que envolvem somente os fatores naturais. Como é que a água é liberada para a atmosfera? Pelo processo de evaporação. Como é que a água volta para o meio ambiente? Pelo processo de precipitação. Porém, né, como eu disse para vocês, esse é o pequeno ciclo que ele só, né, ilustra os fatores naturais. Nós temos aí o grande ciclo, ou, né, o ciclo longo da água, que além dos fatores naturais, nós também temos agora os fatores vivos. Então, veja, nesse processo, como é que é liberada a água pelos seres vivos? Por transpiração, por evapotranspiração, por excreção e por decomposição. Então, tudo isso agora é acoplado, né, ao pequeno ciclo. Então, o grande ciclo da água, certo? É o ciclo onde nós temos a participação dos seres vivos, certo? Então, nós temos como que os seres vivos liberam água para a atmosfera? Transpiração, evapotranspiração, respiração, decomposição, tá? E excreção. Tudo isso é liberado pelos seres vivos. Então, a partir do momento que os seres vivos liberam, né, água para o meio ambiente, nós já temos o grande ciclo da água. Na verdade, meninos, na verdade,
o grande ciclo da água nada mais é do que uma junção de todos os fatores que liberam água para o ambiente, tá? Eu vou fazer, certo? Depois, um rascunho, um esquema sobre esse ciclo, né? Principalmente o da água e principalmente o do nitrogênio. E eu vou colocar no grupo para vocês, tudo bem? Ok? Então, o ciclo da água, ele é dividido em duas partes, no pequeno e no grande. O pequeno é onde nós temos somente fatores naturais, né? Como é que a água é liberada pela atmosfera? No pequeno ciclo, pela evaporação. Como é que a água volta, né? No pequeno ciclo, pela precipitação. No grande ciclo, como que ela é liberada? Além da evaporação, nós temos os fatores vivos que liberam água, que é transpiração, evapotranspiração, respiração, decomposição e excreção. Como é que a água continua voltando para o ambiente? Pela precipitação, tá? Tudo bem? Lembrando, meninos, que o problema da água hoje, a maior parte do problema da água hoje é a utilização dessa água, tá? Esse é o maior problema, é a utilização da água, certo? Não é nem tanto. Depois, mais para frente, a gente vai falar de poluição ambiental e aí a gente vai tocar nesse assunto. Nesse primeiro momento aqui, é só falando sobre a dinâmica mesmo desse elemento, tá? A floresta amazônica, como ele colocou esse quadro aqui embaixo, é um dos maiores influenciadores do clima, principalmente pela grande quantidade de evapotranspiração que ele libera. O que é a evapotranspiração? É a transpiração das plantas, né? Na região amazônica, todo dia chove. Por quê? Porque a liberação de água naquela região é tão grande, certo? Que acontece a condensação e a precipitação. Por isso que lá acontece um ciclo da água bem efetivo. Tudo bem? Beleza, vamos passar adiante aqui. Um ciclo de um material que é bem curto, bem simples, tá? Ciclo do oxigênio. Nós sabemos que o oxigênio hoje é um gás indispensável para a vida, que é o gás que nós utilizamos na nossa respiração. Só que existe aí outros tipos, né? Existem aí outros processos que também liberam oxigênio de forma associada, como, por exemplo, o gás carbono, dióxido de enxofre, dióxido de nitrogênio. Então, nós vamos falar do ciclo do nitrogênio, do oxigênio, desculpa, que é bem simples e rápido, né? Como é que o oxigênio ele é liberado para a atmosfera, né? Como é que ele é liberado para a atmosfera? Principalmente pelo processo de fotossíntese, tá? Pelo processo de fotossíntese, que ocorre tanto das plantas quanto das algas. Então, isso libera oxigênio atmosférico. Então, o principal fator que promove a formação do oxigênio é a fotossíntese. Então, a principal forma de liberação do oxigênio para a atmosfera é a fotossíntese, tá bom? Sendo ela ou de plantas ou de algas, é a fotossíntese. Como é que o oxigênio é incorporado pelos seres vivos? Na respiração, na combustão e na decomposição, tá? Então, nós temos aí o ciclo do oxigênio, sendo a liberação sendo dada por fotossíntese e a fixação do oxigênio, tá? E a fixação do oxigênio é feita pela respiração, decomposição e pela combustão, tá? É um ciclo que nós não estamos tendo desequilíbrio, né? Nós não temos desequilíbrio nesses ciclos, tá? A maior parte do oxigênio é produzido pelas algas, certo? E nós não temos aí uma grande alteração desse ciclo, tudo bem? Bom, passando adiante, um ciclo bem conhecido, né? O ciclo do carbono, tá? O ciclo do carbono ele é um ciclo relativamente simples, porém, nós temos que entender que o ciclo do carbono hoje é um dos ciclos onde existe uma maior alteração, causando danos severos ao nosso meio ambiente. Nós também não vamos, digamos assim, entrar a fundo nessa poluição aí, tá? Porque nós vamos ter o momento de promover essa poluição aí, de promover o estudo dessa poluição. Então, a maior parte do carbono da atmosfera, ele é associado a outras substâncias, tá?
a incorporação do carbono. Como é que o carbono ele entra no meio ambiente? Pelo processo de fotossíntese, certo? A fotossíntese não é um mecanismo que captura gás carbônico e libera oxigênio. Então, a forma que o carbono ele se fixa no meio ambiente é através da fotossíntese. Fotossíntese, através dos processos, vai utilizar o carbono, né, para a fabricação de compostos, né, de alimento. Esse alimento vai ser distribuído na cadeia alimentar e aí o carbono vai ser distribuído também. Então, a forma com que o carbono se fixa no meio ambiente, através do processo de fotossíntese. Tá? Como que esse carbono é liberado para a atmosfera? Pelo processo de respiração, decomposição e combustão. Pessoal, na verdade, o ciclo do carbono é totalmente inverso ao ciclo do oxigênio. Né? Como que se libera oxigênio? Fotossíntese. Como que se fixa oxigênio? Respiração, decomposição e combustão. O gás carbônico é o contrário. Como é que se fixa gás carbônico? Pela fotossíntese. Como é que se libera gás carbônico? Respiração, decomposição e combustão. Tudo bem? Alguma dúvida sobre isso aí? Esses ciclos, eles são bem simples mesmo, tá bom? Esses ciclos, eles são bem simples mesmo, ok? Qualquer dúvida, você pode me procurar, né, no WhatsApp, que eu vou tirar, sem problema nenhum. Vamos passar agora aqui para o próximo ciclo, e o mais importante, e o mais complexo. Obviamente, é ele que vai cair mais no vestibular, tá? É ele que com certeza vai cair mais no vestibular. E é o ciclo do nitrogênio, tá bom? Então, o ciclo do nitrogênio, a gente vai começar falando um pouquinho sobre ele, da importância do nitrogênio. O nitrogênio, meninos, ele é um elemento químico mais abundante da nossa atmosfera. Só que os seres vivos, eles não conseguem utilizar o oxigênio quando respiram. Eles utilizam o oxigênio através da sua alimentação. Tá? Então, existe todo um processo para que esse nitrogênio ele chegue até a nossa alimentação. Lembrando que o nitrogênio é uma substância que ele está presente na formação do DNA, na formação das proteínas, na formação do ATP, ou seja, é um elemento químico indispensável para a vida. Tá? É um elemento químico indispensável para a vida. Então, o ciclo do nitrogênio, ele se inicia pelo processo de fixação. O que é a fixação? É quando o nitrogênio sai da atmosfera e é fixado no meio ambiente. Existem N situações que fixam o nitrogênio, mas a principal, é o que nós vamos estudar e pegar como base, é justamente um grupo de bactérias que vivem em raízes de leguminosas, principalmente essas bactérias aqui, ó, do gênero Rhizobium. Então, elas pegam o nitrogênio atmosférico e transformam ele em amônia. Tá? Esse processo ele também pode ser chamado de amonização, que é a formação da amônia. Então, tudo se inicia quando o nitrogênio atmosférico, certo? Ele é fixado no solo através de bactérias que vivem nas raízes de plantas leguminosas. O que são bactérias que vivem na raiz de plantas leguminosas? O que são plantas leguminosas? Soja, feijão, tá? Tudo isso são plantas leguminosas. Então, existem bactérias naturais que vivem nas raízes, que fixam o nitrogênio e produzem amônio. A partir daí, inicia-se o ciclo do nitrogênio, tá? Essa amônia, ela pode ser aproveitada diretamente, mas a maior parte dessa amônia vai ficar no solo e no solo vai acontecer as outras etapas do ciclo do nitrogênio. A partir do momento que formou-se a amônia, nós já temos um composto nitrogenado. E aí nós vamos ter o processo de nitrificação, que é a transformação da amônia. Tá? Ele ocorre em duas etapas. A amônia, ela vai sofrer a nitrosação. O que é a nitrosação? É quando a amônia ela é transformada em nitrito. Tá? Quando a amônia é transformada em nitrito, nós temos aí o que nós chamamos de nitrosação.
A nitrosação ela é feita por um grupo de bactérias que existe no solo, né? As nitrossomonas ou nitrosococos. Na maior parte das vezes, nós encontramos as nitrossomonas. Então, as nitrossomonas, elas pegam a amônia, utilizam a amônia para produzir energia para ela e liberam nitrito. São bactérias quimiosintetizantes, tá bom? Bom, o nitrito vai passar para a segunda etapa, que é a nitratação. O que é a nitratação? É a transformação de nitrito em nitrato. Geralmente, as bactérias que fazem esse processo é a nitrobacter do solo, tá bom? Ou nitrococos. Então, nitratação é a transformação de nitrito em nitrato. Lembrando que a amônia é tóxica para o ser vivo, o nitrito é tóxico para o ser vivo, mas o nitrato não é, certo? Então, esse nitrato é o que vai ser incorporado, tá? Esse nitrato é o que vai ser incorporado na nossa alimentação. Ele vai ser utilizado pelas plantas para produzir as sementes, para produzir os frutos, tá bom? Então, quando nós nos alimentamos de qualquer vegetal, nós já estamos consumindo nitrogênio que esse vegetal absorveu a partir do ciclo nitrogênio, tá bom? Então, a nitratação é a transformação de nitrito em nitrato. Esse nitrato ele vai ser incorporado pelos seres vivos, ou, quando existe um excesso de nitrato, vai acontecer o que nós chamamos de desnitrificação, que é a decomposição do nitrato. Quando existe o excesso de nitrato, né, vai acontecer a desnitrificação, que é a decomposição do nitrato, e o nitrogênio vai ser liberado novamente para a atmosfera. O grupo de bactérias que fazem isso são as bactérias pseudomonas. Pessoal, detalhe. Todo o ciclo de nitrogênio ele é feito por bactérias, desde a fixação até o processo de decomposição. Depois eu vou colocar para vocês, no dia que essa aula for lançada, né, que semana que vem, no caso, eu estou gravando ela hoje na quinta-feira, ela vai ser lançada na próxima quarta-feira, eu vou passar para vocês também o esquema que eu vou fazer avulso do ciclo nitrogênio, que fica mais fácil de você entender, tá bom? Então, como eu disse para vocês, tudo se inicia pela fixação, que é quando as bactérias que estão na raiz de leguminosa, as bactérias do gênero Rhizóbio, pegam o nitrogênio atmosférico e transformam ele em amônia. A amônia ela vai ser transformada em nitrito no processo de nitrosação. Quem faz isso são as bactérias nitrossomonas. O nitrito vai ser transformado em nitrato pelo processo de nitratação, certo? Quem faz isso são as bactérias do gênero Nitrobacter. O nitrato ele vai ser consumido pelos seres vivos ou ele vai ser decomposto pelas bactérias pseudomonas no processo de desnitrificação. Tudo bem? Beleza? Como eu falei para vocês, eu vou passar adiante porque eu vou colocar esse ciclo mais bem, digamos assim, fácil de entender. Tudo bem? Bom, diante disso, nós temos alguns processos que hoje ocorrem na agricultura, né, para melhorar a produção e estimular o processo do ciclo do nitrogênio. Porque um solo pobre em nitrogênio, ele é um solo que ele não vai ter grandes resultados. As plantas não conseguem se desenvolver nele. Então, nós temos aqui, por exemplo, né, a adubação verde, né, que é uma técnica utilizada, né, onde são cultivadas plantas leguminosas, certo? Para promover a fixação do nitrogênio no solo, tá bom? Diante desse processo de adubação verde, nós temos hoje o que a gente chama de rotação de cultura. O que é a rotação de cultura? O cara plantou a soja e depois ele plantou o trigo. Por que a soja? A soja é uma leguminosa, ela vai colocar nitrato no solo. O trigo vai absorver esse nitrato. Depois ele plantou o tremoço, que é um tipo de leguminosa, e depois ele planta o milho, ou seja, ele vai plantando uma leguminosa e uma não leguminosa. Uma leguminosa e uma não leguminosa. Por quê?
Porque a leguminosa vai colocar nitrato no solo e a não leguminosa vai absorver e vai produzir, tá? Isso também pode ser feito no que nós chamamos de plantação de consórcio, onde nós temos uma faixa de soja e uma faixa de capim, por exemplo. Isso tudo, meninos, serve para diminuir o adubo que vai ser colocado no processo, ok? Isso tudo serve para diminuir o adubo que vai ser colocado no processo agrícola, diminuindo o custo, tá bom? Essa é a função. Vamos baixar mais um pouquinho aqui, tá? E agora, meninos, nós vamos responder o nosso praticando desse capítulo, tá? Nós vamos responder o nosso praticando desse capítulo, tá certo? Deixa eu colocar aqui para vocês, tá? Deixa eu só... Estou passando aqui, tirei da tela, estou passando aqui, porque geralmente ele demora um pouco, tá? Demora um pouquinho, mas já ele... Nós temos aqui, ok? Então, vamos responder o nosso praticando. Então, a primeira questão do praticando. Vamos lá. Acompanhem comigo aí. Sobre os ciclos biogeoquímicos, assinale a alternativa correta. Resposta correta, letra D. A ação dos decompositores e a queima de combustíveis são algumas das maneiras que o carbono pode retornar à atmosfera. Ok? Segunda questão, sobre o ciclo do oxigênio, assinale a alternativa correta. Resposta correta, letra C. Tá bom? A atmosfera, a biosfera e a litosfera são as principais reservatórios de oxigênio. Terceira, o que significa dizer que a floresta amazônica possui intensa evapotranspiração? Significa dizer que as árvores que compõem, né, os vegetais que compõem essa floresta, liberam intensamente água através da sua transpiração. Ok? Então, quarta questão, ele deu um ciclo aí. Por meio de que processo o CO2 é produzido e liberado para a atmosfera? O CO2 ele é produzido através da respiração, da decomposição e da queima de combustíveis fósseis. Certo? Letra B. As plantas absorvem o gás carbônico por meio da fotossíntese. Que outro organismo realiza o sequestro desse composto? As algas. Tá bom? Quinto, quais são os principais benefícios da prática da adubação verde? Do ponto de vista biológico, qual a relação íntima desse tipo de adubação com os ciclos biogeoquímicos? O principal benefício da adubação verde é a matéria orgânica que vai ser depositada no solo, né? Digamos assim, o nitrogênio que vai ser incorporado no solo, fazendo com que diminuam, certo? Diminuam o gasto com adubos. Além do mais, né, a planta ela vai formar uma camada protetora no solo, fazendo com que o sol resseque menos e a água dure mais, digamos assim, né? A umidade dure mais, certo? Qual a relação íntima desse tipo de adubação com os ciclos biogeoquímicos? Com o ciclo de nitrogênio, né? A adubação verde ela promove a incorporação de nitrogênio no solo para ser utilizado pelos vegetais. E a sexta questão tem um ciclo aqui, identifica-se respectivamente como um processo responsável pelo aquecimento global e um processo que contribui para a sua mitigação. Bom, nós sabemos que o aquecimento global é a liberação aí de gás carbônico no ambiente, então é o 5, né? É o 5, e a mitigação seria o processo 1, que é a fotossíntese, ok? Então, a resposta é a letra D de dado. Tudo bem? Beijão, fiquem com Deus, até a próxima.